Queria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Bem, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rafael, eu sou carioca, eu sou do Rio, né? Eu moro aqui em Minas, em BH, tem 5 anos. Eu sou casado, eu sou pastor, eu sirvo na Lagoinha, na Igreja Batista da Lagoinha, em alguns bairros, né? Na São Cristóvão, que é a sede, na Savassi e também na Mangabeiras, né? É um prazer estar aqui com vocês, eu me sinto muito honrado de poder compartilhar o Evangelho. A responsabilidade de tudo que eu disser aqui é daquilo que Deus está dizendo. Eu não vim aqui para dizer nada de mim, não liguem para mim, por favor, não liguem para mim. Vocês podem ter certeza que vocês têm muita gente boa aqui. O diferencial que a gente precisa ter a todo momento é a palavra sobre todas as coisas. Então, de tudo que vocês puderem reter hoje aqui, por favor, esqueçam o meu sotaque, esqueçam, retenham a palavra de Deus, retenham a palavra de Deus. É isso que o salmista também disse: eu escrevi a tua palavra no meu coração. Não somente para não pecar, mas porque eu te amo. Amém? Agora sim, Romanos no capítulo 8, eu quero ler com vocês. Eu sei que vocês estão profetizando sobre o ano que vem, e eu quero nessa noite poder então profetizar com vocês sobre o nosso 2021, né? Talvez fazendo uma perspectiva do que nós vivemos até hoje aqui. E antes de ler, deixa eu tentar explicar para vocês aqui a história de Deus. E eu gosto de fazer essa introdução em alguns lugares em que eu estou pela primeira vez, e é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Deus, ele criou um mundo. Apocalipse vai dizer que Deus fez tudo. Eclesiastes vai dizer que Deus fez tudo. O céu, a terra, as fontes das águas, tudo Deus fez. E o filho de Davi vai dizer assim, que Deus fez tudo perfeito a seu tempo. E ele plantou no coração do homem o desejo pela eternidade. No Éden, Deus plantou o homem e a mulher. Tudo que o homem e a mulher precisavam para viver, para sobreviver ou viver profundamente a vontade de Deus, estava à disposição deles. Tudo. Deus colocou 2 árvores à disposição, ou ali, né, à disposição porque está ali. Uma é a árvore da vida, e uma é do conhecimento do bem e do mal. Ele deu uma ordem para o homem: você pode comer de tudo, só não coma do fruto desta árvore aqui, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Deus faz a mulher do homem, o homem ensina para a mulher tais verdades, e começa uma vez um diálogo entre a serpente e a mãe da humanidade, que é Eva. E a serpente começa a convencer a mulher de que ela é diferente de Deus, de que eles são diferentes ou distantes de Deus. A mulher, ela acredita na serpente, ela come do fruto e dá a seu esposo. Eles pecam contra Deus. O que a Bíblia vai dizer por meio de Paulo aos Romanos é que a humanidade se distanciou de Deus. Agora Deus está num canto e a humanidade em outro canto. Agora Deus está distante da humanidade, porque Deus não pode suportar o pecado que habita em nós. Mas Deus decide resolver o problema do pecado na humanidade, proferindo palavras de exortação à mulher, ao homem, à serpente e à terra. O homem vai se cansar, ele vai trabalhar e isso vai cansá-lo, e com o suor do seu trabalho ele vai se sustentar. A mulher vai sentir dores de parto, ela vai desejar o esposo dela. A terra vai ser maldita por causa do homem, da mulher e da serpente. E a serpente, ela vai rastejar. Aí Deus vai dizer algo muito importante, que é a primeira pregação do Evangelho na palavra de Deus. O descendente da mulher, ele vai pisar na cabeça do descendente da serpente.
Isso é uma profecia acerca do nascimento de Jesus. Deus levanta vários homens, e dentre esses homens levanta um dos patriarcas chamado Abraão. Tira ele de Ur dos Caldeus e fala assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação, e todas as nações em teu nome serão benditas. Abraão, Isaque. De Abraão vem Isaque, e Isaque é esse filho que Deus promete, por meio de quem Deus começa a prosperar, ou fazer visível e notória a promessa que ele havia feito a Abraão. E a partir de Isaque vem Jacó. E a partir desses 3 homens, Deus começa a formar um povo. Por qual motivo Deus forma um povo? Deus formou um povo, ou começou a formar um povo, porque o intuito de Deus era salvar a humanidade que lá no Éden havia se distanciado dele. Séculos depois, ou talvez milênios depois, pelo menos de Adão, até o nascimento deste que tem poder para salvar a humanidade, chamado Jesus, surge esse homem. Antes de que Jesus surgisse, talvez 800 anos antes, Deus levanta um profeta chamado Isaías para poder falar que haveria um servo sofredor, que por meio do sofrimento dele, Deus resgataria toda uma humanidade. Esse encarnado é Jesus. Segundo Isaías capítulo 9, a partir do verso 6, um menino nasceu, um filho se vos deu, continua o texto, dizendo que esse é o Emanuel. Deus está agora conosco na face do seu Filho Jesus. Cristo, ele é crucificado, ele morre pelos nossos pecados, e ele encontra com um homem chamado Paulo. E aqui eu quero começar o que a gente vai conversar, ou refletir acerca do que Deus pretende para nós neste tempo e no tempo vindouro. Paulo, ele é um teólogo, como pastor de vocês, como eu, como muitos outros aqui. Ele acha que ele sabe muito sobre Deus. Ele entende talvez tudo, ele pensa que entende tudo sobre Deus. E num dado momento, Deus o derruba do cavalo. Deus encontra Paulo num lugar, num caminho para Damasco, o derruba do cavalo e o deixa cego. E o argumento que Deus começa a usar com Paulo é assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Esse homem tem o seu coração convertido por Deus. Somente Deus tem poder para converter corações, ninguém mais, só Deus. Ok? Salvação e conversão é responsabilidade de Deus. A tua e a minha é pregar e testemunhar. Esse homem que perseguia os cristãos, chamado Paulo ou Saulo, ele agora havia sido alcançado por Deus. E ele começa a fundar várias igrejas em vários lugares. Ele está plantando comunidades que profetizam ou que professam a fé em Cristo Jesus. E a partir da pregação de Paulo, surgem várias comunidades. Só que essa comunidade, do texto que nós vamos ler, não foi Paulo quem fundou. Então eu preciso dizer para você que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos irmãos que estão em Roma, ele escreve para um povo que ele não conhece, que não conhece ele. Ele escreve para uma igreja que não é como isso aqui, como essa aqui. É uma igreja que acontece nos lares. São várias comunidades que se reúnem, famílias que se reúnem. Ele escreve a fim de apresentar o evangelho que ele prega e também de se apresentar. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que todos os gentios, todos que não faziam parte da família de Abraão, são pecadores e estão distantes de Deus. Romanos capítulo 2, Paulo vai dizer que os judeus, os da família de Abraão, também estavam distantes de Deus. Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer que tanto os gentios quanto os judeus são pecadores e carecem de Deus. Romanos capítulo 4, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que somente Deus tem poder para justificar uma humanidade perdida. Romanos capítulo 4 e capítulo 5, o apóstolo Paulo vai enfatizar a ideia de que nós não somos salvos ou alcançados ou amados por Deus por aquilo que nós fazemos, e sim pelo seu amor que nos alcançou quando nós ainda estávamos mergulhados em pecado. Deus prova o seu amor por nós, tendo Ele nos amado quando eu e vocês ainda estávamos no nosso pecado. E se Deus alcançou o pastor Rafa lá no Rio, irmão, de verdade, se Deus me alcançou,
não tem ninguém que Deus não possa alcançar. Se Deus alcançou você, não tem ninguém que Deus não possa alcançar. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós que uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus, num lugar onde o pecado abundava em nós, mas superabundou graça, e isso não nos dá o direito de continuarmos a viver numa vida de pecados, porque nessa nova realidade nós não amamos mais o pecado. O cristão peca, mas ele peca por acidente, porque ele não ama o pecado, porque o pecado o coloca numa situação de distanciamento de Deus. Eu quero enfatizar algo para vocês: o pecado não é um problema para Deus, o pecado é um problema para nós, porque uma vez que nós pecamos, vem uma culpa sobre nós, que ao invés de nos aproximar daquele que é o nosso advogado e intercede por nós, nos afasta. Eu me sinto indigno, eu me sinto injusto, eu me sinto imerecedor. E por meio do sacrifício de Jesus, o que a palavra vai dizer para nós é que nós somos justos, merecedores nele e santos nele também. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele vai continuar enfatizando essa luta contra o pecado, como quem fala assim para nós: olha, se vocês foram salvos por Jesus, vocês não devem mais nada à carne, por isso não vivam segundo a carne. Agora sim, Romanos capítulo 8, quero ler com vocês aqui, né? Eu quero começar, não se faz isso, mas eu vou começar aqui lá do verso 17. Eu trouxe duas versões aqui, eu trouxe uma versão chamada Viva, né? Sempre que você tiver dificuldade de compreender o texto bíblico, essa é uma versão muito boa. Vocês vão perceber que é um pouco diferente, mas é bom, é confiável, né? Mas trouxe uma outra aqui também, para caso vocês precisem, que eu fale mais ou menos dentro da linguagem da de vocês. Romanos capítulo 8, verso 17. O texto fala assim: mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele irá nos dar mais tarde. Toda a criação aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, ou para que os filhos de Deus sejam revelados. Até aí, deixa eu ler novamente aqui numa outra versão. Eu considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória que há de ser revelado. Até aí. Pai, nós lemos a Tua palavra nessa noite e nós precisamos da revelação do Teu Espírito, Pai. É Ele que nos faz compreender, Pai, e é Ele também que nos faz viver essa realidade. Deixa eu falar algo para vocês. Eu não sou professor de história, mas deixa eu explicar para vocês o contexto em que Paulo está escrevendo para esse pessoal aqui. Vocês vão lembrar que lá na 5ª, 6ª, 7ª série, o teu professor de história falava de vários imperadores. Um deles é o César, é o Nero. Nero, ele é um imperador que está perseguindo e matando cristãos. Nessa época aqui, Paulo está escrevendo para um povo que está sendo perseguido. Nós vivemos uma fé no Brasil hoje que é uma fé muito fácil de ser vivida em comparação à fé que esses irmãos aqui viviam. Engraçado, porque em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo começa a sua carta dizendo assim: a fé de vocês é conhecida, ou a fé de vocês é famosa em todo o mundo. Isso me chamou muito a atenção quando eu comecei a ler Romanos, porque uma fé famosa numa realidade de perseguição é bem desafiador. Vocês vão lembrar que lá na Itália tem um monumento chamado Coliseu. Era exatamente ali dentro que os cristãos eram lançados para serem devorados por leões. Vocês vão lembrar que Nero uma vez mandou tacar fogo em Roma. Ele mandou iluminar Roma, pegando corpos de cristãos e tacando fogo, colocando como poste. É nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com o peso de glória que Deus irá revelar. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre esse tal sofrimento, porque durante muito tempo nós desassociamos a fé cristã do sofrimento.
E pode parecer que não tem nada a ver, eu vi lá de onde eu moro, profetizar, começando falando sobre sofrimento, mas eu preciso dizer para vocês que o sofrimento faz parte da vida cristã, e sofrimento não é oposto de sucesso. O princípio da nossa fé é que um homem sofreu, e o seu sofrimento foi o que nos deu êxito nessa restauração de relacionamento. Vocês entendem que do pressuposto cristão, sofrimento não está desassociado de sucesso, ou, do ponto de vista cristão, sucesso nem sempre é como nós pensamos que é, porque um homem morreu na cruz como um criminoso, e na cruz, como um criminoso, ele obteve sucesso e êxito. Por que nós sofremos? Ou por que a Bíblia fala sobre sofrimento? Primeiro, nós sofremos porque nós não queremos mais dar vazão à nossa natureza. Nós não queremos reproduzir aquilo que nos afasta de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 8, é um dos capítulos mais lindos, né? Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11. Do 1 até o 11 é só teologia. Do 12 em diante é ortopraxia, é vida. Do 1 até o 11, ele está ensinando. Do 12 até o 16, ele está pedindo, vivam agora. Vivam. Ele fala no capítulo 8 sobre essa vida pelo Espírito. Por que é necessário que no meio desse discurso sobre viver pelo Espírito, que ele fale sobre sofrimento? Ou por que é necessário falar sobre sofrimento? Por que é necessário, após falar sobre sofrimento, falar sobre essa vida no Espírito? Se existe um povo sobre a terra que não deveria ter problemas com o sofrimento, somos nós. Porque nós sabemos exatamente o final da história. Nós sabemos exatamente qual que é o final do que Deus escreveu para cada um de nós, ou para o seu povo. Agora, o sofrimento, ele nos aperfeiçoa. Sabe essa fé, dessa proclamação que nós fizemos aqui, essa fé para viver esse restante de 2020 bem, e viver 2021 bem, essa fé, ela não surge do nada, Deus nos dá, e ela se desenvolve nos piores momentos. Eu estava no início do ano lá na Bahia. Da Bahia eu fui lá para uma cidade do Piauí chamada Corrente. Eu nunca imaginei que nós viveríamos algo tão difícil e tão novo para nós como uma pandemia. Nunca imaginei que a gente iria se encontrar nas ruas, todo mundo usando máscara, parece oriental. Nós fomos pegos de surpresa por essa pandemia. Agora, a nossa fé, ela diz para nós que Deus não foi pego de surpresa por nada disso. É por isso que nós não podemos desassociar o sofrimento de fé. O sofrimento aperfeiçoa a nossa fé. Vocês pensam, olha só o povo de Deus, aprisionado lá no Egito. Deus fala assim, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o sofrimento do meu povo, e por isso eu vou resgatar. É engraçado, porque o autor de Hebreus fala assim, que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Isso me faz pensar que quando nós sofremos, nós não somos desafiados a nos afastar de Deus, mas sim a nos aproximarmos daquele que está tão perto, mas tão perto que está dentro, conhecendo toda a nossa dor. Uma outra verdade sobre o sofrimento é que a gente não sofre sozinho. Não sei aqui na comunidade de vocês, mas a gente perdeu na minha comunidade algumas famílias, alguns irmãos por Covid. Perdemos. A gente não sabe às vezes como consolar pessoas que perderam alguém. Faltam palavras. A gente sabe exatamente que habita dentro de nós e habita na comunidade alguém que é capaz de consolar diante de toda a dor. Então, a primeira verdade sobre o texto é que o sofrimento não é o oposto da vida cristã. Na verdade, quando Cristo começa a chamar os seus discípulos, Ele fala assim, você que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é começar uma caminhada de sofrimento, porque eu vou falar para vocês a verdade, se eu fizesse tudo o que eu desejo, eu não seria um pastor, eu não estaria aqui.
Então, em primeira instância, sofrer é porque o que eu quero, eu não posso fazer, eu não devo fazer, apesar de que às vezes o mal que eu não quero, esse eu faço. E mesmo quando o mal que eu não quero eu faço, eu sei que diante de Deus tem um advogado que intercede por mim de dia e de noite. E às vezes parece, talvez um dos maiores enganos do sofrimento, é que às vezes parece que a gente sofre sozinho. A gente sofre sozinho e ninguém está percebendo a nossa dor. Mas o que a palavra vai dizer para nós, se não me engano, é em Timóteo, é que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Ou seja, há um alguém que sabe exatamente do que somos feitos e como estamos reagindo diante das tribulações e das dificuldades. É possível que Deus nos prove para 2021 por meio de sofrimento? É possível. A Bíblia vai dizer que pelo sofrimento de Jesus, o Pai lhe deu um nome acima de todo nome. É engraçado porque às vezes nós queremos estar nesses lugares altos, mas a gente não quer passar por dificuldade. E lugares de dificuldade são degraus, em que a gente vai subindo todos os dias. Todos os dias. O apóstolo Paulo, quando escreve o capítulo 8, ele está embebecido, ele está mergulhado numa convicção. Ele tem uma convicção: eu estou convicto que os sofrimentos desse tempo não podem ser comparados com a glória que há de ser. Como assim? O que ele está dizendo é, tudo que nós sofremos aqui, todo esse sofrimento deste tempo, deste ano, deste momento, todas as perdas, tudo isso que nós passamos, não pode ser comparado com o que Deus pretende fazer. Isso já foi dito já por meio do profeta Isaías. Olha o que o profeta falou. Ele falou assim para o povo judeu: esqueçam que Deus abriu o mar vermelho. Esqueçam que Deus fez o povo passar seco. Esqueçam que Deus alimentou o povo com maná. Esqueça que Deus fez com que suas roupas e calçados crescessem com seus pés. Esqueçam isso. Por quê? Por que esquecer? Eis que Deus está fazendo algo novo e maior. É engraçado porque o sofrimento deve apontar os nossos olhos para aquele que é capaz de fazer algo maior, algo melhor. E é engraçado porque nós constantemente, nós somos modelados pelas dificuldades dos tempos. A gente constantemente é moldado pelas circunstâncias. É uma fé que se esvai por entre os nossos dedos, porque às vezes nós não conseguimos entender que não é sobre nós, é sobre Ele. Ele é o fundamento. E se eu estiver nele, venha o que vier. E aí eu estava na catequese, eu fiz crisma, eu fiz perseverança. Eu estava na catequese e a tia Lúcia, lá com os meus 9, 10 anos, ela contava uma historinha assim. Havia 2 homens, e os 2 intentaram construir uma casa. Um homem foi à praia, e ele começou a construir a sua casa na areia da praia. Veio as ondas, a tempestade e levou a casa embora. Mas um outro homem, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. A rocha é o firme fundamento, a rocha tem um nome, é Jesus. Por isso que nos momentos de sofrimento, de tribulação, por isso que diante de uma pandemia, a nossa fé vai dizer onde é que a nossa casa foi construída. Onde é que a gente está? Sobre qual que é o nosso fundamento? Nós estamos firmados e fundamentados no quê? Em quem? E aí eu quero fugir aqui rapidinho, mas eu volto. Um dos textos que eu mais amo na Bíblia. O povo estava perseguindo Jesus. Uma multidão indo atrás dele porque ele havia multiplicado pães. O povo está seguindo ele, Gabriel. E ele se volta para o povo e ele começa a conversar com o povo. Num dado momento, o povo fala assim: o que você pode fazer para nos provar que você é o enviado de Deus para salvar o povo, para nos salvar? Porque Moisés nos deu pão. Nesse exato momento, Jesus começa uma pregação muito difícil, muito pesada. Ele fala assim: alto lá, Moisés não deu pão nenhum para vocês, o meu Pai que está no céu que deu pão. E o povo fica um pouco assim, ele continua: comam de mim, bebam de mim. O povo entende isso como canibalismo. O que é isso?
a multidão começa a ir embora. Ele olha para os seus discípulos e fala assim, ele fez uma pergunta que pode ser entendida dessa forma: sobre qual fundamento que está plantada a fé de vocês? Se fosse sobre aquilo que eu tenho que dar, eu sou obrigado a dar, vocês podem ir também. Aí Pedro, ele levanta e fala assim, e Pedro é um péssimo modelo para a nossa esperança. Pedro não é um modelo de fé, ele é um modelo de ser humano, de humanidade, para a tua esperança e para a minha esperança. Ele se volta para Jesus e fala assim: para quem nós poderíamos ir, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? É essa fé que nos faz permanecer quando todo mundo vai embora. Quando as circunstâncias mudam, né? A gente não está aguardando uma transição de tempo, de um ano para o outro ano. Nós queremos começar a viver hoje o que Deus tem para nós até 2021. Você não vai precisar aguardar essa transição cronológica. Tudo que Deus tem para nós está à disposição há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. O que vai mudar é onde a nossa fé está depositada. O apóstolo Paulo está convencendo aqueles ouvintes de que o sofrimento que vocês estão passando é passageiro. Nós precisamos olhar para o relato bíblico como uma linha cronológica, que nós chamamos de plano de Deus, ou chamamos também de processo. Deus tem os seus processos. Eu acho que Deus pretendia ou pretende nos ensinar algo com tudo isso que a gente viveu esse ano. Mas mais do que tudo, o que Deus pretende ao permitir isso que veio sobre nós, é dizer para nós, ou melhor, nos fazer perceber onde é que a nossa fé esteve depositada até aqui. O apóstolo Paulo está convencendo os seus ouvintes de que todo sofrimento vai passar. E ele fala assim, vou ler agora alguns versículos do capítulo 8. Ele fala assim, na parte B do verso 23. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia, quando Deus nos dará plenos direitos de filho. Nós aguardamos o dia em que Deus vai nos dar plenos direitos de filhos. Irmãos, eu não sei se vocês entendem isso, mas quando João vai relatar que Deus enviou o seu Filho único para morrer por nós, vai dizer que nós éramos bastardos, órfãos, e o sacrifício de Jesus nos permite chamar Deus de Pai. E chamar Deus de Pai é ter direitos como Cristo tem, e é ser moldados por esses direitos. É entender que tudo que vem sobre nós de pior não deve nos definir. E eu sei que às vezes parece um pouco desumano da minha parte vir aqui e dizer assim: não, sofrimento, seja forte, corajoso. Mas é isso que o profeta Joel, se eu não me engano, disse: que o fraco diga eu sou forte. Por que o fraco pode dizer isso? O que nos permite dizer, diante de um ano como esse, que nós somos fortes? O nosso fundamento, em quem nós estamos firmados. Nós tivemos várias perdas e decepções esse ano. Foi muito difícil para muita gente. E a diferença é que depois que esse vendaval passar, nós vamos poder olhar aqueles que permaneceram de pé, firmados naquele que é o que nos mantém de pé. O texto continua no outro versículo e fala assim: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando ou está nos acontecendo para o nosso próprio bem, se amamos a Deus. Você conhece esse versículo de uma outra forma. Todas as coisas cooperam de forma unânime. Tudo que acontece sobre a face da terra, para nós que somos filhos e co-herdeiros com Cristo, não está desassociado do plano que Deus tem. Então todo sofrimento, toda felicidade, toda dor, toda lágrima, tudo isso junto tem um propósito nas mãos de Deus. Deus pretende nos apontar os nossos olhos para uma realidade que é maior do que isso aqui. Isso vai passar, meus irmãos. Isso aqui vai passar.
Mas Deus não quer também que nós vivamos uma vida olhando somente para o tempo vindouro. Esse é o maior engano às vezes. João 17:3. Nós estamos pensando que viver a vida eterna é morrer e acordar na glória. João vai dizer para nós que viver eternamente, primeiro, é reconhecer a Deus como Deus verdadeiro. E segundo, reconhecer a Cristo como alguém enviado por Deus. A vida eterna não é para ser vivida no futuro, é aqui e agora. Nós podemos começar aqui e agora a reinar em vida, a viver a eternidade que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que nada que acontece na nossa vida está desassociado do propósito de Deus, se nós amarmos esse Deus. Eu gosto de Paulo quando ele fala sobre sofrimento, sobre vida no Espírito, e o Espírito, ele é fundamental para dar sentido a esse quebra-cabeça todo. Deixa eu fazer uma besteira aqui. Eu sou do Rio e num dado momento meu pai começou a viver algumas realidades distantes do que talvez Deus tinha para ele. Não vim de um lar cristão evangélico. Meu pai, ele começou a ter outras mulheres na rua. Ele contraiu HIV, passou para minha mãe, desestruturou todo o lar se quebrou todinho. Nós não sabíamos. Minha mãe morreu primeiro. Antes do meu pai morrer, já tinha o pai que restou e 4 filhos sem estrutura alguma. No meio, entre minha mãe e meu pai, morreu um irmão meu e depois morreu meu pai. Ficou eu e 2 irmãs. Eu, mais novo, caçula, eu trabalhava, estudava. Tive que buscar uma irmã minha na rua, estava mendigando. E tive que trabalhar mais para poder ajudar uma a outra. Eu não conhecia o Evangelho ainda. Eu tinha inúmeras perguntas para Deus acerca do sofrimento. Inúmeras perguntas. Não casava, não se encaixava a história do Rafael. Não fazia sentido, existia um Deus bom, poderoso, capaz de mudar a realidade, e eu viver aquele sofrimento todinho. Mas no exato momento em que a luz de Cristo brilhou para mim, tudo isso fez sentido, tudo fez sentido. Por isso que o sofrimento, ele não está moldando o nosso caráter, ele está revelando em quem nós cremos. Se nós vivemos felizes, vivemos para Ele, e se sofremos, para Ele também. Por quê? Porque nós estamos convencidos de que todo sofrimento desse tempo é menor. Tudo que nós sofrermos aqui é menor do que o que Deus tem para nós. E aí Paulo vai terminar, e eu quero terminar assim, eu quero seguir para o final assim. Ele vai dizer assim: mas o fato é que por sermos fiéis ao Senhor, nós às vezes sofremos perigo de morte. Lembrando aqui que os cristãos dessa época, porque eram fiéis ao Senhor, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. E a todo instante, nós somos destinados a um matadouro, como ovelha sem pastor. Olha o que ele vai dizer aqui, olha a convicção de Paulo. Mas apesar de tudo isso, nós temos uma vitória esmagadora. Por meio daquele que nos amou, eu estou convencido, eu estou convicto, de que nada em si mesmo tem o poder de nos separar do amor de Deus. Nada tem o poder de nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa pode ser capaz de nos afastar do amor de Deus por meio de Cristo Jesus. Não há nada que nós tenhamos vivido nesse 2020 que tenha o poder de nos afastar de algo que Deus chama de promessa. Nós devemos estar firmados na promessa de Deus. Firmados na promessa de Deus. Você pode estar aqui me ouvindo e pensando: pastor, eu estou cheio de planos para 2021. Posso te desafiar a viver uma outra realidade? Antecipa isso.
traz para amanhã. Não, em 2021 vou entrar na academia, eu vou me envolver mais com a igreja, eu vou servir num departamento, Não. Amanhã, hoje, aqui, agora. Essa realidade de viver, essa capacidade de viver essa virada, né, não tem que começar quando o relógio marcar ou quando o calendário marcar janeiro de 2021. Pode começar hoje. Você pode começar a se envolver com o que Deus tem para você. Salmo 139, o salmista fala assim: Ele me conhece antes mesmo de eu existir. Ele viu meu corpo, Ele me viu como substância informe. Ele conhece todos os meus dias, sabe todos os meus pensamentos. Antes que a palavra chegue à minha boca, Ele conhece. Irmãos, de verdade, se você está aqui, é porque Deus tem algo para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E pode ser que entre uma convicção e outra, a gente passe por algumas dificuldades. Mas no final, a gente precisa olhar para o céu e dizer assim: eu estou convencido de que nada do que eu passei até aqui tem o poder de me afastar de Deus. Porque Deus é o cumpridor de promessas. E aí o povo está lá no Egito, adorando a vários deuses e adorando a um Deus homem chamado Faraó. E Deus, Ele destitui todos os principados e potestades egípcios. Por último, Ele destitui Faraó. Ele chama a atenção do povo para Ele. Ele abre o mar para o povo passar. Ele conduz o povo pelo deserto, alimentando. Ele revela a sua fidelidade e bondade. Eu fico de cara quando a Bíblia vai dizer assim, que o sol estava muito quente. Deus coloca uma nuvem para proteger os seus filhos. De noite, para que o povo continuasse o percurso, a caminhada, a peregrinação, de noite, Deus colocava uma coluna de fogo para iluminar o caminho do povo. Roupa crescia com o corpo. A gente está falando sobre um Deus que é fiel. E Ele é fiel acima de qualquer circunstância, porque Ele empenhou a palavra dEle a nós, por meio de Cristo Jesus. É por isso que nós podemos ter essa convicção de que não tem nada que tenha o poder de me afastar do plano que Deus tem para mim. Nada. Nesse exato momento em que a luz de Cristo brilhou, eu lembro que no dia em que eu converti, o pastor pregou Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala assim: o homem espiritual, ele discerne, ele diferencia todas as coisas. Eu tinha um montão de perguntas, só que eu era carnal. Então, por mais que Deus tentasse responder essas perguntas que eu tinha, eu não iria entender. Mas no exato momento em que as escamas caíram, eu comecei a entender que as minhas perguntas pouco importava. Eu estava dentro de um plano maior do que eu. Nós estamos dentro de um plano que é maior do que a gente. E é bom saber que existe alguém maior do que nós que coordena todo esse plano a fim de nos conduzir para um lugar de paz e de bem, porque Jeremias fala muito bem em Lamentações: eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, de paz e não de mal. Irmãos, 2020 foi difícil demais, mas nós somos privilegiados, sabe por quê? A gente não teve desamparado em nenhum momento desse ano, nada. O salmista fala assim: eu fui jovem, eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado. Foi exatamente o que eu vi nesse tempo, exatamente. Todo mundo foi pego de surpresa, mas nós não fomos surpreendidos, porque a nossa confiança sempre esteve estabelecida e firmada em alguém que não muda, como as épocas, como os anos, como os governantes. Deus é constante, Deus é fiel, Ele cumpre o que Ele diz, e Ele tem planos de paz para nós, Ele tem promessas para a nossa vida, e por isso nós podemos começar ou voltar a sonhar hoje aqui. Eu tenho um caderninho cheio de anotações e planos para os anos seguintes, mas
Eu estava aqui pensando, ouvindo as canções, o louvor e percebendo o ambiente de vocês. Irmãos, de verdade, eu não posso ser injusto com o que Deus tem para mim, para vocês, para nós. Se Deus tem algo para nós, eu posso começar a viver isso agora, hoje. Ah não, mas em 2020 eu vou ser um esposo melhor. Eu vou ser mais atento à minha esposa. Não. Talvez em 2021, quando você pensar em ser um esposo melhor, a tua esposa tenha cansado já. É hoje, agora. Agora, trazendo para a vida cristã, nós não podemos planejar ser cristãos melhores no ano que vem. Eu vou me envolver mais com Deus e com a comunidade cristã no ano que vem. Não. Ele é o Senhor do tempo. É Ele quem estabelece as datas, as épocas, as eras, os anos. Se Ele te chamou hoje para estar aqui, ou se Ele te chamou neste tempo para estar ao lado dEle, é no tempo em que Ele quer, e o tempo tem nome, é agora. É agora. Eu sei que o que Deus tem para nós, antes de tudo, é uma virada em quem nós pensamos ser. Às vezes eu olho muito para mim, sabe, pastor? Às vezes eu fico condicionando o poder de Deus à realidade do que eu sou. Eu olho para as minhas limitações, sou cheio de limitações. Tenho várias crises. Sou humano. E eu olho para mim e falo, não, eu não posso. Minha esposa fala assim comigo, amor, todo domingo a mesma coisa. Por quê? Todo domingo eu acabo de pregar e falo assim, poxa, estudei, não sei o quê, fico reclamando. Eu olho para mim e esse olhar para mim me faz desconfiar do que Deus é capaz de fazer. Vocês entendem que nós estamos cantando, pregando em torno de um Deus que é maior do que nós, que detém todo o poder, e a história do mundo está na palma das mãos de Deus. E se você dissesse hoje aqui, Deus, eu quero começar hoje a viver um tempo novo, hoje, você acha que não existe ninguém do outro lado dizendo para Deus, ou pegando a sua oração e dizendo para o Pai, eles querem hoje começar a viver um ano novo, um tempo novo. Essa virada não tem que ser em algum momento, pode ser hoje, aqui, agora. Entendam uma coisa, o sofrimento não deve determinar nada na nossa vida, nada. Sofrer faz parte da caminhada cristã, sofrer faz parte. Bom para nós é saber que se sofremos ou não, nós somos guardados, como cantamos aqui. Se nós sofremos, nós estamos na palma das mãos de um Deus que é Pai. Quero terminar citando um texto de Isaías, quando o profeta fala assim: ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho que ela amamenta, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de vocês, porque eu fiz questão de escrever o nome de vocês na palma da minha mão. A gente está cantando e falando sobre um Deus que é um Deus fiel, irmãos. Em toda a nossa história, a gente nunca vai encontrar com alguém tão fiel como Deus, que permanece ali. Não teve um instante desse ano, desse tempo, em que Deus não tenha te abraçado e dito no seu ouvido assim baixinho: vai ficar tudo bem. O que nos permite viver esses momentos de virada é esse vai ficar tudo bem. E alguém falou assim comigo: Rafa, um homem e uma mulher de Deus, ele se cerca das palavras de Deus. Façam isso hoje. Eu quero desafiar vocês a fazerem isso. Vocês vão entrar no meio das palavras que Deus falou para vocês ao longo desses anos. Vocês vão lembrar de tudo que Deus prometeu, tudo. Quando o dia mal vier, você vai tentar fugir e você vai dar de cara com o que Deus prometeu. Sempre que eu tenho as minhas crises existenciais, eu me lembro que Deus me prometeu lá, usando o texto de Coríntios no capítulo 1, eu escolho as coisas desprezíveis, Rafael. E eu falo assim: Deus, eu não. E Ele fala assim: você sim, porque eu escolho quem não é, para confundir quem pensa ser. Sabe o que eu faço? Eu descanso na confiança que eu preciso ter em Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?
Quem é que Deus é? Ele é o autor da história. Ele é o autor de toda a história. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que é capaz de... Melhor, o texto vai dizer para nós que Ele não poupou o Seu próprio Filho para nosso benefício. Sabe o que é o sofrimento? São só algumas pedrinhas pequenas que às vezes passam por baixo dos braços de Deus. Mas a nossa vida é definida nesse hábito de olhar constantemente para Ele. Eu quero desafiar você hoje a olhar para Ele. A olhar para Ele. Pastor, está difícil. Estou sem esperança, sem fé, sem expectativa para o ano que vem. Olhe para Ele. Olha para Ele. Meu casamento, olha para Ele. Olha para Jesus, irmãos, na caminhada e sempre. Ele é o motivador. Eu quero poder orar por vocês, orar por mim, orar por nós, a fim de que nós possamos hoje aqui nos comprometer com as promessas que Deus já fez para nós. Eu não quero ser um bom esposo em 2021, eu quero ser melhor, amanhã. Eu quero experimentar o que Deus tem para mim. Olha o que Ele fala: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor da terra. Irmão, o melhor da terra não é para amanhã, é para hoje. É para hoje, pode ser dispensado para nós aqui e agora. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Nós queremos te louvar nessa noite, Deus, exaltar a beleza do Teu nome.